Dou-te as boas-vindas a mais um episódio. Hoje vamos falar sobre investimentos, sobre riqueza, investimentos e essas coisas todas, para desmistificar um pouco esta ideia de é preciso ser rico para investir. É verdade que as coisas estão a mudar, é verdade que conteúdos como este que eu vou trazendo aqui e que outros colegas fazem nos seus canais de YouTube, nas suas redes sociais, etc., estão cada vez mais a desmistificar esta ideia e, portanto, cada vez mais as pessoas entendem que não têm que ser ricas para começar a investir e que é possível começar a investir com pouco, mas pensei que era uma boa ideia trazer este tema e falarmos um bocadinho melhor sobre isto, porque eu sinto que ainda há muito este conceito e que é uma mensagem que não é demasiado passar. E então vamos falar um bocadinho de investimentos sem ideias complicadas, como habitualmente, de uma forma simples, de uma forma honesta. Vamos falar um bocadinho sobre isto, sobre a questão de não precisar ser rico para investir, mas precisar de investir para ser rico. É uma frase que também aparece muito nas nossas pesquisas sobre este mundo e, portanto, vamos falar um bocadinho sobre isso. Em primeiro lugar, temos que falar de uma coisa que é poupar e outra coisa que é investir. E que são coisas diferentes. Que são coisas fundamentais, as duas. São as duas extremamente importantes. Nós devemos de fazer as duas, pelo menos na minha visão. É isso que faz sentido. Mas são coisas diferentes. Poupar é uma coisa, investir é outra. Nós, quando poupamos dinheiro, nós estamos a guardar dinheiro. Seja para o nosso fundo de emergência, seja para os objetivos de curto prazo, por exemplo, para a entrada da casa, para mudar de carro, para fazer uma pós-graduação, seja lá para o que for, nós guardamos ou poupamos esse dinheiro para um objetivo específico. Lá está. No caso do fundo de emergência, ele não tem à partida um objetivo específico. Ou seja, eu não estou a fazer o fundo de emergência para apenas e só para o gastar no dentista ou gastar no hospital. Eu faço o fundo de emergência com o objetivo específico que é emergências, com todas as emergências que podem ser. Portanto, pode ser isso ou pode ser o objetivo, como eu estava a dizer, comprar uma casa, fazer uma pós-graduação, seja lá o que for, e eu estou a guardar dinheiro com esse objetivo. E sei que mais cedo ou mais tarde eu vou consumir esse capital, eu estou a acumular à partida com uma determinada quantia em mente, seja para o fundo de emergência, se adotares uma perspectiva mais tradicional da questão dos 6 a 12 meses das despesas ou uma abordagem mais flexível, de acordo com o que fizer sentido, estou a fazer isso, estou a juntar o dinheiro que eu sei que preciso para a entrada da casa, eu estou a guardar para. O investir é uma coisa muito diferente. O investir é quando o dinheiro realmente trabalha para nós. É quando nós colocamos o nosso dinheiro em risco, porque é sempre importante termos esta noção que, a partir do momento em que eu entro no mundo dos investimentos, por muito conservador que ele seja, existe sempre risco. Eu diria que o investimento mais conservador que existe são as obrigações do Tesouro, ou seja, emprestar do Tesouro português e de outro país qualquer. Emprestar dinheiro a um determinado país. Existe o risco desse país não me pagar, existe o risco da flutuação do preço ao longo do prazo. Se for um ETF ou um fundo de obrigações, ele vai ter uma cotação diária que também vai flutuar e que pode vir para negativo. E, portanto, por muito conservador que seja o investimento, e na minha opinião, obrigações do Tesouro, e eu estou a falar Tesouro, países europeus ou Estados Unidos, serão, na minha opinião, o investimento mais conservador que existe. Existe sempre algum risco, muito, muito baixo, mas existe algum risco. Nós podemos sempre perder algum capital, ou no limite todo o capital, nesse tipo de investimento, por muito conservador que seja. Obviamente que quanto mais aumentamos esta perspectiva de risco, também só faz sentido se vier agarrada a ela uma perspectiva de rentabilidade superior, porque senão também não faz sentido, ok? Mas quando falamos de investimentos, então o que é que nós estamos a dizer? Estamos a dizer que queremos o dinheiro a trabalhar efetivamente para nós. E se calhar estás aqui a pensar, então, mas ó Sérgio, eu quando coloco o meu dinheiro numa poupança, num depósito a prazo, num certificado de aforro, uma coisa desse género, o dinheiro também está a trabalhar, também tem à partida, não é? Esperemos nós, também tem alguma taxa de juros associada, está a trabalhar para mim. Não, não está. Salvo raríssimas exceções, não está. Porquê? Porque quando falamos destes produtos de poupança, os produtos de capital garantido, na sua esmagadora maioria, salvo raríssimas exceções, o que nós estamos a fazer é a combater a inflação. O que está realmente a acontecer é que estamos a valorizar o nosso dinheiro à mesma taxa, sensivelmente, que a inflação o desvaloriza. E, por exemplo, se eu tiver um depósito a prazo que me pague 2% e a inflação naquele momento estiver a 2%, uma coisa está-se a anular à outra. Ou seja, o que eu estou a fazer é não perder poder de compra, o que não é a mesma coisa de fazer o dinheiro trabalhar ou de rentabilizar o dinheiro. Porque sim,
É verdade que se, por exemplo, o depósito a prazo, eu coloco lá 1000 e ganho 20 euros dos 2%, é verdade que eu passo a ter 1020. Mas do outro lado, o que eu comprava com 1000 euros, daqui a um ano vai-me custar 1020, assumindo a questão da inflação. E, portanto, uma coisa anula com a outra. O que eu não estou a perder poder de compra, não estou a perder dinheiro, mas também não o estou a ganhar. Eu só ganho dinheiro, o dinheiro só está efetivamente e realmente a trabalhar para mim quando eu consigo rentabilizar a uma taxa superior à inflação. E atenção, estamos a falar de rentabilidade líquida, porque lá está, se estes 2% do depósito a prazo forem brutos, sobre os quais eu vou pagar 28%, a minha de impostos, IRS, a minha rentabilidade líquida vai ser inferior à inflação. E, portanto, eu vou estar, na verdade, a continuar a perder dinheiro. E, portanto, a rentabilidade líquida é que tem que ser pelo menos igual à inflação. E uma coisa vai sempre dar de mão dada com a outra. Obviamente que haverá e há sempre depósitos promocionais, condições especiais para novos clientes, coisas extraordinárias que permitem pontualmente e de acordo com diversas condições rentabilizar o meu dinheiro neste tipo de produtos acima da inflação, mas na esmagadora maioria dos casos, na média, não é isso que acontece. E nós poupamos este dinheiro para os nossos objetivos, lá está, fundo de emergência ou outros objetivos que tínhamos, e tentamos rentabilizá-lo na mesma, primeiro porque é sempre bom, e segundo porque estamos a combater a inflação. Qual é que é a pior decisão que nós podemos tomar? É ter o dinheiro realmente parado, seja na conta à ordem, se ela não for remunerada, ou metido numa gaveta. E eu não tinha esta noção, mas quando vou tendo contacto, ou nos eventos que falo com as pessoas, ou nas mentorias que dou, nas formações, etc., este conceito de levantar dinheiro e pôr o dinheiro fisicamente dentro de uma gaveta continua a ser muito normal. Eu não tinha nada desta ideia. Na minha cabeça, as pessoas, a geração mais recente, ou as gerações, lá está, os millennials e os seguintes, seriam muito raros os casos que fariam isto. E afinal, não. Tenho apanhado várias pessoas dos seus 20 anos, 20 e poucos anos, que estão a trabalhar e que levantam dinheiro e metem o dinheiro na gaveta. E isso é que não faz sentido nenhum, porque aí ele está a desvalorizar a 100% da inflação. Nós aí estamos a levar com o impacto da inflação na totalidade. Portanto, não faças isso. É a sugestão que eu tenho para te dar. Este mundo das finanças tem poucas regras, regras que sirvam para toda a gente, mas esta ideia de deixar o dinheiro parado, metido na gaveta fisicamente ou metido na conta à ordem, não faz sentido nenhum. Aliás, vou dizer novamente esta questão do dinheiro físico. O dinheiro, ter algum dinheiro em casa pode fazer sentido, e pelo menos no meu caso, eu comecei a pensar nisso, e agora que falo nisso, ainda não o fiz, com a questão do apagão. Quando aconteceu o apagão aqui há umas semanas, o que é que aconteceu? De repente não havia multibancos e se não tivesse dinheiro físico também não fazias nada. E havia algumas mercearias abertas, alguns cafés abertos, mas tinhas de pagar a dinheiro porque os multibancos não funcionavam. E, portanto, dou de barato, como se costuma dizer, haver aqui uma pequena franja, uma pequena margem para ter algum dinheiro em casa para estas coisas, que obviamente não serão milhares de euros, ok? Será para uma eventualidade destas, até assumo que sim, e esta questão do apagão fez-me repensar esta ideia que eu tinha e perceber, ok, faz sentido ter algum dinheiro em casa que precisamos ali para aqueles dias de uma coisa deste género que eventualmente possa acontecer, mas de resto, não, ok? De resto, o dinheiro tem que estar a rentabilizar, mas logo à partida temos estas duas coisas. E temos que perceber que guardar dinheiro é o primeiro passo, ok? Nós temos que guardar dinheiro, temos que poupar o nosso dinheiro, em primeiro lugar, para o fundo de emergência, depois para os nossos outros objetivos. Isso é o primeiro passo. Mas depois nós temos que o fazer crescer. Porque se não fizermos o nosso dinheiro crescer, a nossa situação financeira não vai sair da mesma. Nós até podemos estar a ver o nosso património, o nosso capital poupado, o número a ser cada vez maior, mas se os nossos custos também estão a aumentar na mesma proporção, fruto desta inflação, então na verdade aquilo não significa absolutamente nada. Portanto, se queremos mudar o jogo, temos que realmente começar a investir. Depois, há um erro também bastante comum que é eu vou esperar para ter mais capital e começar a investir. Ou seja, estamos aqui a falar de pessoas que já começaram a trabalhar, já gerem o seu orçamento, já fizeram as suas poupanças e depois estão à espera de juntar 1000, 5000, 10 000, seja lá o que for, para começarem a investir. Isto, hoje em dia, é um erro. Hoje em dia não faz sentido nenhum. É verdade que aqui há alguns anos, e se calhar não há tantos assim, era realmente necessário ter algum capital considerável para começar, porque os produtos de investimento que existiam ou tinham capitais mínimos para começar, e aí éramos obrigados a fazê-lo, ou então tinham comissões de compra, de subscrição muito elevadas, e o que é que nós queríamos? Queríamos um capital inicial maior para podermos diluir o impacto destas comissões, não é? Se tiver uma comissão de
20 euros de compra, tiver 100 euros para investir, é uma coisa, não é? 20% é comissão. Se eu tiver 10 mil euros para investir, é uma coisa completamente diferente. O impacto dos 20 euros são os mesmos, mas o impacto é diferente. E, portanto, há uns tempos isto fazia sentido, hoje já não faz sentido absolutamente nenhum. Ok? Há uma série de plataformas onde permitem, bem, teoricamente a partir de 1 euro, mas podemos ir um bocadinho além. Hoje em dia, lá está, existem produtos para tudo, existem ETFs a custar 5 euros, 10 euros, existem corretoras que permitem, ou plataformas que permitem comprar títulos fracionados e, portanto, simplifica, mesmo que queiras comprar uma ação que custe 500 euros, não tens 500 euros, mas tens 50, consegues comprar 10% da ação por 10% do preço. E, portanto, esta ideia de juntar muito dinheiro para começar a investir é um erro. Quanto mais cedo começarmos, mais cedo o dinheiro começa a trabalhar para nós. E agora que estava a falar disto, vou dar aqui um pequeno, um à parte, um parênteses. Não tem a ver com investimentos, ou até pode ter, mas que acho que é importante falarmos também. A mesma questão de juntar muito dinheiro é um erro, na minha opinião, quando se fala de amortizar créditos. Porque, na verdade, e vamos imaginar o cenário em que o investimento claramente não é para ti, não faz sentido, tu não queres, e, portanto, tens duas hipóteses. Ou poupas dinheiro ou amortizas créditos. O mais provável é que seja muito mais rentável, muito mais financeiramente interessante para ti amortizar o crédito do que poupar esse dinheiro. Porquê? Porque o depósito a prazo, se calhar, vai-te pagar os tais 2% e estás a pagar um crédito, mesmo que seja um crédito de habitação, que será, a partir do crédito mais barato que se consegue, um crédito de habitação vai estar a pagar 3, 4%. E, portanto, se amortizares o crédito, vais poupar esses 3 ou 4%. Se puseres o depósito a prazo, vais ganhar 2%. E, portanto, financeiramente, para ti, é mais vantajoso se amortizares o crédito do que se poupares o dinheiro. Obviamente, assumindo que já fizeste as tuas poupanças, tens o fundo de emergência, tens os objetivos de curto prazo assegurados. Depois dessa parte toda, isto poderá fazer sentido e não é propriamente um investimento na perspectiva de o meu dinheiro vai crescer e eu vou ver numa corretora, numa ação, num ETF, mas o teu património vai crescer na mesma, o teu património líquido vai crescer na mesma, porque vai reduzir a tua dívida, vai ter um impacto direto no teu custo mensal ou na duração desse custo, vai ter um impacto direto nos juros que irás pagar sobre esse crédito e tudo isto vai contribuir para o teu património líquido, que é o que realmente interessa, ok? E, portanto, começa o mais cedo possível. Havendo esta flexibilidade cada vez maior das plataformas, dos produtos, de começar com muito pouco dinheiro, começa. Porque se começares mais cedo, começas a criar esta bola de neve mais cedo. E é isso que nós queremos, é começar o mais cedo possível. Como se costuma dizer, e adequando aqui a frase à nossa conversa, o melhor dia para começar a investir tinha sido ontem. Se não começaste ontem, então o segundo melhor dia é hoje. E esta é a mensagem que eu quero terminar aqui, esta segunda dica, digamos assim, antes de passarmos a uma parte um bocadinho mais prática, começa. Se tens algum capital disponível, tens as tuas poupanças asseguradas, as tuas finanças em dia, então começa a investir. Começa a estudar sobre isto e começa a investir o mais cedo possível. Terceiro ponto que queria falar contigo. Como é que isto funciona na prática? Por onde é que podes começar com pouco dinheiro? Eu sou um grande defensor, já falei disto várias vezes e não tenho problema nenhum em admitir, sou um grande defensor dos ETFs. É verdade que não são perfeitos, na verdade vou dizer que nenhum investimento é perfeito, mas os ETFs, na minha opinião, são o produto mais adequado para a esmagadora maioria do investidor não profissional, do que se chama um investidor passivo, ou seja, aquele que não quer criar património, quer ganhar dinheiro, quer rentabilizar o seu património, mas não quer estar ativamente a gerir nada. E, portanto, os ETFs simplificam muito. Há ETFs gigantescos que investem em milhares de coisas, milhares de ações, milhares de obrigações, seja lá o que for. Há ETFs para todas as classes de ativos, para ouro, para imobiliário, para ações, para obrigações, para metais, para matérias-primas, para criptomoedas, se quiseres. Há ETFs para tudo e, por serem um produto muito diversificado naturalmente, acabam por simplificar muito, porque se tu tiveres o exemplo de um ETF, eu diria que é um dos mais conhecidos, pelo menos no mundo das ações, que é o que se chama IWDA, que segue um índice mundial de ações, e dentro deste cabaz, deste ETF, estão lá, se não me falha a memória, sensivelmente 1.400 empresas diferentes, de 23 países diferentes. Tu não precisas de mais nada, tens ali 23 países, tens 1.400 empresas, 1.400 ações, tu não precisas de muito mais no mundo das ações, a menos que queiras, porque este ETF não tem, há outros que têm. Este ETF especificamente são só países desenvolvidos. Se quiseres uma exposição a mercados emergentes, podes complementar, tudo bem, não há problema nenhum,
Mas se não o quiseres fazer, num ETF só tens o mercado acionista destes países todos e, portanto, não precisas te preocupar muito mais. O mesmo vale para as obrigações, o mesmo vale para o imobiliário. Ou seja, é possível construir uma carteira muito diversificada de uma forma simples, barata, rápida, com poucos produtos que não dão trabalho a gerir. E é isso que nós queremos, acima de tudo, é pouco trabalho e rentabilizar o nosso dinheiro. A questão das plataformas, que nós falámos há bocadinho também, é verdade que os bancos os bancos de uma forma geral e os mais tradicionais também, isto é possível fazer. Ou todos os bancos, ou quase todos, têm corretoras. Se tu fores ao site do teu banco agora, e é de quase certeza que vais lá ter uma parte de bolsa de valores. Há uma corretora lá e tu consegues investir em ações, em ETFs, em obrigações, nestas coisas todas, através do teu banco. Qual é o problema? É que vais pagar comissões absurdamente mais altas. Da última vez que vi os bancos, a banca tradicional, e aqui, com o maior dos respeitos, e atenção, isto não é uma crítica ao banco no sentido de estar a cobrar isto. O banco tem o seu negócio e faz o que ele quiser. É mais um alerta para ti enquanto investidor ou potencial investidor. O banco mais tradicional, e aqui estou a falar Caixa Geral de Depósitos, BPI, BCP, Santander, esse tipo de bancos, por norma, cobra 12 a 15 euros de comissões de compra e de comissões de venda sobre estes produtos. Mais uma comissão muito considerável de guarda-títulos, mais uma de processamento de dividendos, mais uma de não sei o quê. E se tu tiveres pouco capital para investir, tudo isto vai ter um impacto muito grande. Lá está, imagina os 15 euros e tens para investir 100. Se pagas 15 de compra, 15 de venda, 30% do teu investimento é para pagar comissões. Ou seja, o teu investimento tem que subir 30% para pagar aquelas comissões. E não faz sentido. Quando temos, no outro extremo, as plataformas como... Eu já falei aqui muitas vezes da XTB, já falei muitas vezes da DeGiro, são as duas que eu utilizo, para mim são as melhores, no sentido de são aquelas que eu conheço melhor, que tenho contado há vários anos e que utilizo no meu dia-a-dia para a minha própria carteira, mas existem uma série de outras onde consegues muitas vezes não ter comissões absolutamente nenhumas, ou então comissões muito mais baixas. E o que é que isto permite? Permite que o teu dinheiro seja muito mais eficiente. Os teus mesmos 100 euros, se tu fores pagar 1 euro de comissão em vez de 15, é uma diferença muito grande. E isto só na comissão de compra e venda. Nas outras comissões, também a lógica é a mesma. E são entidades seguras. Atenção, eu falei da XTB e da DeGiro, como falo muitas vezes, porque são entidades que até estão reguladas, inclusivamente, pela CMVM. Ou seja, se houver algum stress, tu tens a CMVM enquanto entidade reguladora da atividade de investimento em Portugal, a mesma CMVM que regula os bancos na atividade de investimento e todas as entidades de investimento em Portugal, ali do teu lado. É verdade que há outras entidades, fala-se muito, por exemplo, da Trade Republic, da Freedom 24, da Trading 212, há uma série de outras. Essas, na sua esmagadora maioria, pelo menos aquilo que eu vou vendo, estão reguladas, vou chamar-lhes, nas suas CMVMs locais. E à partida também serão seguras. Principalmente se for dentro da União Europeia, também estarás seguro. Eu prefiro, é uma opinião muito pessoal, prefiro estar regulado em Portugal. Porque na minha cabeça, e atenção, fique muito claro, a opinião puramente pessoal, não tenho dados nenhuns, não tenho nada a suportar isso que eu vou dizer. É uma opinião pura e dura. Na minha opinião, se houver algum problema, eu ter o apoio em Portugal da CMVM, do regulador português, será mais útil do que se tiver que ir à Alemanha, ao Chipre, à Estónia, seja lá onde for, onde essas entidades estão reguladas, e será mais difícil, na minha opinião. Vale o que vale, ok? Portanto, se conseguirmos garantir que a entidade que estás a utilizar é segura, é regulada, então a lógica é a mesma do banco e, portanto, estás igualmente seguro ou segura, com a vantagem de estás a pagar muito menos comissões e tornar o teu dinheiro muito mais eficiente. Depois é importante teres uma estratégia, e aqui vou ter que falar da estratégia que é o DCA, Dollar Cost Averaging, também pode ser Euro Cost Averaging, a lógica é a mesma. O que é que isto significa? Significa que, a partir do momento em que tu crias a tua estratégia, definiste quais são os produtos que tu queres, ou o produto que tu queres, pelo menos para começar, esta estratégia diz que tu deves estar sempre a comprar, independentemente de aquela cotação estar mais acima ou mais abaixo, na perspectiva de longo prazo. Atenção, isto faz sentido se estivermos a falar no investimento a longo prazo, ok? Ou seja, eu compro uma ação que hoje está a 100 euros e eu compro uma ação a 100 euros ou um ETF a 100 euros. No mês a seguir, aquilo desvalorizou, está a valer 95. O que é que eu vou fazer? Eu vou comprar na mesma, com o capital que eu tiver disponível. No mês a seguir, aquilo se recuperou e está no 98. Eu vou comprar na mesma. Depois, afinal, já subiu, já está nos 105, até já estou a ganhar dinheiro, eu vou comprar na mesma. Portanto, o que é que está a fazer? Ao comprarmos sempre, independentemente do preço a que aquele produto está naquele momento,
nós estamos a criar um preço médio de aquisição que vai, de certa forma, nivelar todos estes movimentos. Ou seja, nós quando aquilo vem para baixo, nós compramos o nosso preço médio de compra desce, quando aquilo sobe, nós compramos o nosso preço médio de compra sobe, ou seja, nós vamos conseguindo fazer uma média disto tudo e nivelar o nosso investimento, que acaba por, de certa forma, no longo prazo, ignorar estes movimentos de subida e descida de curto prazo. Obviamente que isto faz sentido enquanto o produto fizer sentido para mim, ok? Manter aquele produto e reforçar aquele produto, ou então, enquanto a minha estratégia disser que aquilo deve ser reforçado, ok? Lá está. Isto não é igual para toda a gente. Se eu tiver um produto que já está a pesar 70% na minha carteira, então se calhar não é uma boa ideia continuar a reforçar esse produto. Porquê? Porque eu estou demasiado exposto num único produto. Na minha opinião. Obviamente, se estiveres consciente sobre isso e quiseres fazê-lo, tudo bem. O dinheiro é teu, tu é que sabes. Mas na minha opinião, uma situação deste género, já não faz sentido estar a reforçar aquele produto e vou ter que reforçar outros. Mas o conceito do DCA é este. É ignorar os preços. Ignorar aquela ideia muito normal de isto está a baixar, eu vou esperar para baixar mais e comprar. Tu não sabes quando é que vai, nem tu, nem eu, nem ninguém. Não sabes se aquilo vai continuar a baixar, até quando é que vai baixar. Também, ao contrário, também há essa ideia, que isto está a subir e eu vou esperar. Vou esperar que baixe para comprar. Depois aquilo continua a subir e tu nunca mais compras. A ideia do DCA é ignorar isto tudo e simplesmente comprar o ativo, porque o ativo faz sentido para nós, enquanto ativo individual, e na nossa estratégia de investimento, ok? Acima de tudo, o que é que nós temos de ter sempre? Objetivos, temos que saber para onde é que queremos ir, qual é o capital que gostávamos de acumular, qual é a nossa estratégia, tudo isso, e o mais importante do que tudo, consistência. Todos os meses, todos os meses, porque é o que se aplica à maioria das pessoas, todos os meses recebo o meu ordenado e imediatamente a percentagem, o valor que definiste ou que o teu orçamento te permite, deve ser utilizado para as tuas poupanças também e investimentos. Mais alinhado disto estamos a falar, ok? Consistência. Todos os meses, ou semanas, depois cada um gera isto como quiser. Lá está, se, por exemplo, se fores trabalhador independente, não tens propriamente um ordenado fixo, vais recebendo dos teus clientes, podes gerir isto de uma forma diferente e está tudo bem. Mas se tiveres um ordenado que ao dia 25 entra na tua conta, então ao dia 25, assumindo que é um dia útil, à partida será, os teus investimentos têm que estar reforçados às tuas poupanças, consistentemente, mês após mês, ano após ano, e a coisa começa a avançar. Numa fase inicial não vai ser relevante, lá está. Pode estar a ter rentabilidades ótimas, mas se tens pouco capital investido, o resultado não vai ser maravilhoso, mas essa consistência, ao final de 4, 5 anos, vai começar a fazer alguma diferença, ao final de 10 anos faz bastante diferença, 20 anos depois faz toda a diferença. Portanto, começa cedo e mantém-te consistente, coerente na tua estratégia, vai obviamente afinando e alinhando aquilo que tem que ser afinado e alinhado, mas isto é realmente fundamental, ok? Não precisas estar sempre certo, não precisas de acertar em todos os investimentos, o que tens que garantir é que estás, entre aspas, no jogo, ok? Há uma frase muito conhecida sobre este mundo que é time in the market beats timing the market. Ou seja, o tempo no mercado bate o tentar acertar no tempo de mercado. Que é aquela questão do eu vou esperar que deixa ou vou esperar que suba e normalmente as pessoas esperam e esperam e esperam e nunca fazem nada e pessoas que entraram no mercado e aplicaram aquela tal estratégia do DCA já estão a ganhar dinheiro e as outras continuam à espera que o mercado vá fazer o que elas acham e não vai acontecer, ok? Portanto, em resumo, e para fecharmos aqui a nossa conversa de hoje, investir não é um bicho de 7 cabeças, ok? Que está cada vez mais simples. Tens aqui no meu canal dezenas de conteúdos. Se fores ao meu Instagram, tens centenas de conteúdos. No meu blog a mesma coisa. E se fores aos perfis, aos canais de outras pessoas desta área, tens conteúdo valiosíssimo, completamente gratuito, para aprenderes o que tu quiseres. Não é um bicho de 7 cabeças. Agora, tens que aprender. Há coisas que são efetivamente mais técnicas, mais complexas, vamos dizer assim, que tens que estudar e tens que aprender e, acima de tudo, tens que começar a aplicar. Tens que decidir isto. Tens que decidir que se realmente queres que o teu dinheiro comece a trabalhar, tens que decidir se queres ter resultados financeiros, então tens que começar a fazer qualquer coisa, ok? Com o tempo, essa decisão vai fazer muita diferença. Muita diferença mesmo, ok? Começares cedo, seres regular, seres consistente nos teus investimentos, vai fazer muita diferença e tu daqui a uns anos vais olhar para trás e perceberes e vais pensar ainda bem que eu fiz isto. Porque
Fica aqui um alerta para terminarmos a nossa conversa. Há estudos da OCDE que indicam que quem se reformar em 2050 faltam 25 anos e se calhar muitas das pessoas que ouvem estes meus conteúdos estão mais ou menos nessa faixa de se reformarem daqui a 25 anos, mais coisa, menos coisa. As perspectivas é que nessa altura a reforma em Portugal seja sensivelmente 38% do ordenado dessa altura. Ou seja, imagina, reformas-te, não é? Trabalhas estes anos todos, chegas à tua altura da reforma, reformas-te e perdes 62% do teu rendimento mensal, assim, do mês para o outro. Se não tens um plano, vamos dizer um plano B, que deve ser na verdade o teu plano A, que é isto que estamos a falar, fazeres a tua poupança, fazeres o teu investimento para esse momento, tu não vais viver com 38%, tu vais sobreviver e mal. E, portanto, tens que realmente pensar nisto e começar o quanto antes. Se és mais novo ou mais nova, estás a 40 anos da tua reforma, aproveita. Porque das duas uma, ou vais chegar à idade normal da reforma com um capital muito superior e estás completamente à vontade, porque nem que a reforma seja zero, tu estás garantido ou garantida, ou então, no limite, até podes reformar-te antecipadamente porque tens rendimentos acumulados, tens património acumulado, não precisas de mais nada. Ao contrário, se já estás a 10 anos da reforma e ainda não fizeste nada, começa agora na mesma, ok? O tempo nessa altura é mais curto, mas é sempre possível. Qualquer coisa que tu faças hoje vai ser melhor do que se não fizeres absolutamente nada e que isso fique perfeitamente claro. Portanto, se este episódio te fez pensar melhor ou diferente sobre a questão do dinheiro, não te esqueças de partilhar com alguém que sintas que possa beneficiar desta nossa conversa. Não te esqueças também de deixar o teu like, subscrever o canal onde estás a ver ou ouvir estas nossas conversas e se houver algum tópico que eu te possa ajudar, então envia-me uma mensagem que eu tenho todo o gosto em ajudar-te em tudo o que eu puder para que a tua vida financeira seja o melhor possível. Um grande abraço, obrigado e até à próxima.